Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Cidade das Lápides, que é um mangá do Junji Ito que reúne 11 contos publicados originalmente entre julho de 1994 e setembro de 1997, ou seja, cronologicamente falando, Cidade das Lápides continua de onde o Encanamento que Geme parou, na medida em que os contos aqui reunidos vão até 1994, até março de 1994. Então, depois do que nós temos aqui, imediatamente nós já temos alguns dos contos aqui reunidos em Cidade das Lápides. Desses 11 contos reunidos neste mangá, 4 já haviam aparecido em outras publicações deste mesmo autor aqui no Brasil. Então, se você pega o próprio conto que dá título ao volume, né, que é Cidade das Lápides, assim como Garota Lesma, que está publicado aqui também, esses dois contos já haviam aparecido aqui em Desmorphos, inclusive eu já falei sobre eles no vídeo que eu fiz sobre esse mangá do Junji Ito. E outros dois contos que estão aqui também em Cidade das Lápides são eles Antepassados e Um Longo Sonho. Pois bem, esses dois mangás, ou melhor dizendo, esses dois contos já haviam sido publicados aqui no Brasil neste outro mangá aqui chamado Calafrios, sobre o qual também tem vídeo no canal. Já falei desses contos antes, por isso não vou falar deles novamente. Inclusive, Um Longo Sonho, que está aqui então em Calafrios, continua sendo um dos meus contos favoritos aqui do Junji Ito. Portanto, ficarão sobrando 6 contos sobre os quais eu poderia falar, e desses 6 eu vou falar apenas de 5. Nicolas, por que você não fala dos 6? Bom, porque aí deixa um para que você descubra por conta própria do que se trata, certo? Mas enfim, o primeiro desses contos sobre os quais eu gostaria de falar é um conto que foi publicado originalmente em julho de 1995 e ele se chama Encalhe. Inclusive, este conto me fez lembrar demais aqui de Guiô, que é uma narrativa maior do Junji Ito, sobre a qual também tem vídeo aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar na descrição o link para uma playlist onde estão todos os vídeos que eu fiz sobre os mangás desse autor que foram publicados aqui no Brasil, porque até agora eu já falei de todos esses mangás aqui no canal. Então, se você perdeu algum desses vídeos, veja lá essa playlist. Mas enfim, ao ler aqui em Kali, eu me lembrei bastante de Guiô, principalmente porque neste conto nós temos uma criatura abissal, meio cutuliana mesmo, que aparece encalhada em uma praia. De início, as pessoas pensam que se trata apenas ali de uma baleia. Só que as pessoas, assim que chegam ao lugar e veem essa criatura mais de perto, percebem que aquilo não é bem uma baleia. Na verdade, aquilo está bem longe de parecer com uma baleia. Só que aos poucos começa a pairar uma certa desconfiança de que existe algo sobrenatural acontecendo ali, uma vez que várias pessoas que foram até essa praia relataram que foram até aquele lugar porque elas se sentiram extremamente atraídas por aquela imagem dessa criatura encalhada na areia. Então é quase como se, ao ver aquela imagem na televisão, as pessoas tivessem ficado ali hipnotizadas e sentiram uma vontade irresistível de ir conferir tudo aquilo ao vivo e a cores, o que me fez lembrar de um outro conto do Junji Ito, que se não me engano está aqui também nessa mesma edição, né, do Guiô, que foi publicada pela Devir, acho que no ano passado, se não me engano, que é um conto chamado O Enigma da Falha de Amigara, ou algo do tipo. Né? E aí, dentre as várias pessoas que foram ali até aquela praia para poder lidar com essa criatura cutuliana, existe uma moça cujo noivo desapareceu em um naufrágio há 7 anos, se não me engano. E, de certa maneira, esse dado que primeiro aparece de um jeito quase aleatório, ele vai ser recuperado depois no fim da narrativa. E para você saber como essa recuperação acontece, você vai ter que ler um mangá, porque eu não vou falar aqui. O segundo conto sobre o qual eu gostaria de falar para vocês aqui, de Cidade das Lápides, é um conto que foi publicado em março de 1997
e que se intitula O Estranho Conto do Túnel. Esse texto é narrado por um homem que está ali na casa dos 30 anos, que um belo dia decide voltar para sua cidade natal, da qual ele havia fugido ainda na adolescência, depois que várias tragédias foram acontecendo com pessoas de sua família. A primeira dessas tragédias envolve a mãe desse narrador, que se jogou na frente de um trem que passava dentro do tal túnel ao qual o título do conto alude. Esse túnel fica em uma região dessa cidadezinha conhecida como a Montanha do Mal. E essa montanha, tal qual, mais especificamente, esse túnel, tal qual a criatura cutuliana que apareceu antes lá em Incali, exercia um fascínio meio estranho nas pessoas. Então, era como se as pessoas se sentissem atraídas de um jeito meio inexplicável a essa região da Montanha do Mal, com um foco específico nesse túnel. Por causa disso, o túnel foi interditado pelas autoridades, o que gerou uma série de lendas urbanas sobre ele, e é justamente uma dessas lendas que faz com que o protagonista vá até esse túnel com alguns colegas ainda na adolescência, né? E esses colegas decidem ir ao túnel para poder confirmar se ele é assombrado mesmo ou não. E esse trecho dos meninos explorando o túnel é muito engraçado, porque um desses meninos conhece várias lendas ali da região sobre aquele lugar. E aí, conforme eles vão andando por dentro do túnel, tá todo mundo com medo, mas tá todo mundo se fazendo de valente. E aí, as pessoas ficam assim com medo, porque esse menino ele vai contando as histórias que às vezes pinga sangue do teto, ou então as pessoas veem vultos, ou então os fantasmas saem das paredes e coisas do tipo. E aí tá todo mundo andando pelo túnel, fingindo que não está com medo, mas assim, claramente as pessoas estão apavoradas de estar ali, mas ninguém quer dar para trás e, enfim, se desvencilhar de toda aquela situação que eles próprios armaram. Pois bem, o que acontece é que durante essa exploração, o protagonista encontra outra pessoa de sua família ali nesse túnel, e essa pessoa, que eu não direi quem volta ao túnel várias vezes, também por conta dessa atração inexplicável. Então essa pessoa fala, olha, eu não sei o que acontece, porque eu estou em casa, de repente, quando eu me vejo novamente, de maneira desperta, digamos, eu estou aqui dentro desse túnel sem saber o que eu estou fazendo, como eu vim parar aqui, ou coisa do tipo. Numa dessas vezes em que vai resgatar, então, essa outra pessoa de sua família, o protagonista e esse parente descobrem que no meio do túnel existe um laboratório que está investigando a ação de raios cósmicos naquele lugar, naquela região. E esses raios são uma força invisível, são quase uma radiação que afeta toda aquela região ali da Montanha do Mal. O que, de certo modo, explica o porquê desse ser um lugar tão estranho, que atrai as pessoas de maneira quase inexplicável. Então é como se as pessoas fossem atraídas por essa radiação que se espalha por aquele local. Só que essa explicação científica, ou científica entre muitas aspas, vai aos poucos ganhando contornos cada vez mais sobrenaturais, mas aí eu não vou entrar em maiores detalhes, enfim. Então fica essa sugestão de mais um desses contos. Bom, o terceiro conto que eu separei aqui, de Cidade das Lápides, para conversar um pouquinho sobre com vocês, se intitula Papilhos e ele foi publicado originalmente em julho de 1997. Os personagens desse conto são colegiais que estão passando por uma situação bem delicada e digna da quadrilha lá do Carlos Drummond de Andrade. Por isso eu vou chamar esses três personagens de João, Teresa e Raimundo. Pois bem, João e Teresa namoram e Raimundo é um amigo de João. Acontece que Raimundo gosta de Teresa e, pelo visto, Teresa também gosta de Raimundo, de modo que o João, que é o namorado, está meio que sobrando nessa história toda, né?
Então veja que de início tudo se desenha para que a gente pense que essa vai ser uma história sobre triângulo amoroso e de fato, em alguma medida, o conto fala disso também. Só que é evidente que algo bizarro e inexplicável vai complicar ainda mais a situação entre esses três personagens, uma vez que o Raimundo começa a expelir uns papilhos, que pelo que eu entendi, são como aqueles dentes de leão. Sabe aquela plantinha que você corta e aí você sopra e saem uns pelinhos? Pois bem, pelo que eu entendi, um papilho é muito parecido com aquilo, né? E sempre que alguém toca em algum desses papilhos, a voz da pessoa que o expeliu conta um segredo. E às vezes esse segredo é tão secreto que nem a pessoa que expeliu aquele papilho sabe que aquele segredo existe. Então é uma coisa tão do inconsciente da pessoa que a pessoa não tem consciência daquilo. Evidentemente que graças a isso o João vai ficar sabendo não apenas que o Raimundo gosta da Teresa, como também que a Teresa gosta do Raimundo, porque aos poucos, como só ia acontecer nos textos do Junji Ito, a situação vai ganhando contornos cada vez maiores conforme tudo isso daqui vai se tornando uma verdadeira epidemia e várias pessoas começam também a expelir esses tais papilhos. Então, por um lado, nós acompanhamos aqui esses três personagens que têm que lidar com tudo isso, e por outro lado, existe aqui também um outro personagem que vai ficar cada vez mais obcecado em colecionar os segredos alheios. E esse rapaz está disposto a tudo, inclusive a matar outras pessoas só para aumentar a sua coleção. Então, esse é um conto interessante porque ele dá corpo ao inconsciente, ao não dito pelos personagens, o que, parando para pensar, evoca toda uma discussão que é quase psicanalítica. Então, enfim, eu gostei bastante desse conto, sobretudo por causa disso. Bom, o quarto conto sobre o qual vou falar foi publicado em maio de 97 e ele se intitula Estátuas, ou melhor dizendo, Estátua de Bronze. Esse é um conto interessante porque, do jeito característico do Junji Ito, ele toca no tema da beleza, e uma beleza que é perseguida como um ideal inatingível, ao mesmo tempo em que aborda também o tema da arte como um modo de representação e de criação de um simulacro que, em tese, substitui a realidade. Isso porque nós estamos aqui falando de uma história que tem como protagonista uma mulher que manda fazer estátuas para colocar na praça central da cidade, da qual o marido dessa protagonista é prefeito. O problema é que essa estátua não representa a mulher no presente, em que ela está velha e feia, mas sim no passado, em que, segundo ela mesma, essa mulher era de uma beleza sublime, ela era uma pessoa exuberante. Evidentemente que ninguém acredita nisso, porque todo mundo olha para aquela estátua maravilhosa e olha para aquela mulher feia e pensa, não tem como essa mulher ter sido tão bonita assim, né? E essa personagem, então, ela se sente muito ferida com isso, com esses comentários, e passa a perseguir as pessoas que debocham dela. E como ajudante dessa mulher, nós temos aqui o artesão que fez essa tal estátua de bronze que a representa ainda jovem. A grande questão é que, para essa personagem principal, não importa a veracidade daquela beleza do passado. O que importa é que essa beleza foi recriada por meio da estátua. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma situação na qual a realidade real foi substituída por uma realidade simulada, que é a estátua. E aí toda essa discussão, toda essa trama criada pelo Junji Ito me fez lembrar de um texto do Baudrillard chamado Simulacros e Simulação. Nesse texto, o autor recupera um conto do Borges chamado O Rigor da Ciência, e ele recupera esse conto borgiano para dizer que
a relação entre o real e a representação passou por 3 estágios. No primeiro desses estágios, a realidade e o simulacro que a representava coexistiam. No segundo momento, os simulacros foram reproduzidos de um jeito tão mecânico que eles passaram a substituir a realidade que eles deveriam representar. E no terceiro momento, o simulacro precede o real porque já não existe mais diferença entre aquilo que é a realidade real e aquilo que é a realidade simulada. Eu falei de maneira um pouco mais minuciosa sobre esse texto do Baudrillard, e inclusive naquele meu vídeo eu até li o conto do Borges em que ele toca nessa mesma questão, enfim. Eu falei sobre tudo isso em um vídeo que eu fiz sobre Kentuckys, que é um romance da Samantha Schweblin. Então, se você se interessou por essa discussão, veja lá aquele meu vídeo, porque nele eu desenvolvo um pouco mais toda essa linha de raciocínio. Mas enfim, voltando aqui ao conto do Junji Ito, o que nós temos nele é uma narrativa que traduz esses 3 momentos descritos pelo Baudrillard e que se referem, então, a esse modo como a realidade se relaciona com o simulacro, né? E esse conto ele recupera esses 3 momentos na medida em que essa protagonista primeiro faz a estátua que a representa, depois essa estátua passa a substituir a mulher, uma vez que existem microfones e câmeras dentro dessa estátua, de modo que é como se essa personagem estivesse presente nos lugares onde ela não está, graças a essa estátua. E finalmente, essa estátua, ela determina o modo como a realidade dessa personagem protagonista vai ser na medida em que essa mulher decide que para se tornar bela é preciso que ela seja igual àquela estátua. Ou seja, existe primeiro o simulacro e ele dá origem a uma nova realidade. Agora, para saber como e se essa mulher vai conseguir fazer isso, se tornar o mais parecida possível com aquela estátua, aí você vai ter que ler esse conto. E o último texto sobre o qual eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês é o conto que encerra Cidade das Lápides e que se intitula Conto Sanguinário da Vila Shirozuna, ou algo do tipo. Eu vou deixar aqui na tela o nome dessa tal vila. Esse conto foi publicado em setembro de 1997 e ele me fez lembrar bastante da grande obra do Junji Ito, que é aqui Uzumaki, sobre o qual também tem vídeo no canal. Inclusive esse daqui foi o meu primeiro mangá do Junji Ito, né? E diga-se de passagem, como eu disse, esse último conto aqui, né, o conto sanguinário da Vila Shirozuna, ou algo que o valha, esse conto foi publicado em setembro de 97. E Uzumaki começaria a ser publicado pouco tempo depois, entre 98 e 99, né? Então, me parece que isso não é mera coincidência, como se o autor estivesse imerso nessas reflexões que ele tece em ambos os textos. Mas enfim, eu fiz essa associação porque nesse conto que encerra a Cidade das Lápides, nós também temos, tal qual acontece aqui em Uzumaki, um mal ancestral, quase cutuliano, que subjaz a uma cidadezinha e afeta a vida de seus moradores a ponto de que eles não conseguem sair ali daquela região. O protagonista desse conto é um médico que foi até uma vila para substituir o único médico que havia nela. O problema é que esse médico morreu há 10 anos. Então essa vila ficou 10 anos sem médico nenhum. A única pessoa ligada à área da saúde ali era a enfermeira local. Ao chegar a essa pequena vila, o rapaz vai percebendo uma série de coisas esquisitas. Então, em primeiro lugar, essa vila fica completamente isolada, perto de uma montanha em meio a uma floresta. Então ali é um lugar praticamente inacessível, é um lugar que não tem asfalto e não tem água encanada, o que obriga a população a tomar água de um poço, só que essa água do poço tem um gosto muito forte de ferro. Então nós temos esse primeiro dado.
Em segundo lugar, tudo nessa vila é decrépito, desde as casas até as pessoas. Tudo ali parece que está em vias de acabar. Outra coisa, o tempo todo, assim que chega a essa região, esse protagonista começa a escutar um som abafado. E esse som, ele é tão estranho que parece que ele vem ao mesmo tempo da floresta daquela região e de debaixo da terra. Então o protagonista ele fica o tempo todo tentando identificar de onde diabos está vindo aquele barulho abafado que ele está ouvindo. Mas nada supera a estranheza das pessoas dessa vila, que são extremamente magras e pálidas. E depois o protagonista descobre que, por conta desse isolamento, as pessoas dessa vila são fruto de gerações e gerações de relações incestuosas, o que fez com que todas as pessoas dali tivessem o mesmo tipo sanguíneo e uma propensão muito forte a ter anemia, o que explica essa palidez generalizada, porque afinal de contas todo mundo ali é anêmico. Ou seja, de início existe ali uma explicação racional e científica para esse adoecimento geral da população da vila. Só que existe um detalhe que é o seguinte: de vez em quando, essas pessoas começam a sangrar do nada como se estivessem tendo uma hemorragia muito severa. E geralmente esse sangramento acontece quando toda aquela palidez que toma conta das pessoas vai melhorando e o doente começa a engordar. De modo que quando as pessoas ficam com um aspecto saudável, elas começam a sangrar até voltar a apresentar aquela mesma palidez de sempre. Como se não bastasse tudo isso, existe um costume nessa cidade que consiste em ir até um templo antigo que existe ali naquela região e fazer um sacrifício para ter as suas graças alcançadas, digamos assim. E esse sacrifício é oferecer o próprio sangue à terra. E ao ver uma dessas cenas de sacrifício, o médico percebe que a terra suga o sangue muito rápido. Então, sei lá, a pessoa joga quase que o sangue todo do corpo na terra e não fica uma poça de sangue ali. Esse sangue ele vai secando quase que instantaneamente e ali ele já começa a perceber que tem alguma coisa muito esquisita acontecendo e isso, muito provavelmente, tem alguma coisa a ver com o solo daquela região. A partir daí, você vai ter que ler o conto para saber como esse rapaz vai tentar se adaptar a essa vila, mas esse é um conto muito bom porque ele consegue ter ali um suspense muito bem construído. Então, esse acúmulo de situações esquisitas me manteve bastante engajado e intrigado durante grande parte da minha leitura desse último conto aqui de Cidade de Lápides, de modo que esse, ou melhor dizendo, Cidade das Lápides, de modo que esse foi o meu conto favorito aqui desse mangá, e por tudo isso fica a minha enfática recomendação de mais essa obra do Junji Ito. E aí o legal de ir acompanhando esses mangás que seguem mais ou menos a ordem cronológica de publicação original dos contos é que dá para ir tendo uma noção muito clara de como o estilo e o tratamento que o Junji Ito dá às histórias foram evoluindo com o passar dos anos. Então, enfim, fica aí essa recomendação. Fiquei sabendo que o Junji Ito vai vir ao Brasil agora, né? Ao longo dos próximos dias, acho que até o fim desse mês, sei lá. Eu não vou ir vê-lo, mas enfim, se você for, diga aí nos comentários, né? Se você conseguir pegar um... Se você já foi e tá vendo esse vídeo depois, diga aí se você conseguiu pegar algum autógrafo, etc. Dizem que o Junji Ito é bastante simpático, né? Mas enfim, então fica aqui a minha recomendação de Cidade das Lápides. Mas enfim, então é isso. Como eu disse antes, eu vou deixar na descrição o link para aquele meu vídeo sobre Kentuckys, da Samantha Schweblin, e também o link para minha playlist, onde constam os meus outros vídeos sobre a obra do Junji Ito.
Por fim, eu vou deixar o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe e comente, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.